Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu vi um comentário nos meus vídeos dizendo que a Santíssima Trindade ou a Trindade é uma invenção da Igreja Católica. Então, se a Santíssima Trindade for uma invenção da Igreja Católica, então logo a Bíblia também seria uma invenção da Igreja Católica. Por quê? Porque tanto os católicos como os protestantes, e aqui eu falo para os protestantes unicistas, né? Aqueles que acreditam que Deus é um só e que não existe trindade, só existe uma pessoa divina, né? Então aí a Bíblia seria uma invenção da Igreja Católica, e todos nós acreditamos que a Bíblia é infalível, né? Por ter sido inspirada por Deus e ter sido escrita por homens que foram inspirados por Deus, e nela não existe falha, né? Então, se é assim, não somente a Trindade é uma invenção católica, como também a Bíblia seria, eu não falo somente a Bíblia no sentido do texto que a igreja compilou, mas os escritos sagrados seriam invenção da Igreja Católica. Por quê? Porque, por exemplo, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, São Paulo vai dizer assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, então São Paulo já está dizendo que Deus Pai é Deus. E quando Jesus ressuscita e aparece aos apóstolos num domingo, no cenáculo, e Tomé não estando lá, os apóstolos vão e dizem a Tomé: olha, o Senhor Jesus apareceu para nós, ele ressuscitou, está vivo e apareceu para nós. O que é que Tomé vai dizer? Eu só acredito se eu tocar com o meu dedo nas chagas de suas mãos e puser a minha mão do lado do seu peito. Lá em São João, capítulo 20, é onde isso acontece. Aí diz: 8 dias depois Jesus apareceu, né? E agora Tomé estava com os apóstolos. E Tomé, estando com os apóstolos, quando ele vê Jesus, Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, olha aqui as minhas chagas, coloca o teu dedo, olha aqui o meu lado aberto, coloca a tua mão, não seja incrédulo, mas tenha fé. O que é que Tomé diz para Jesus? Meu Senhor e meu Deus. Então Tomé disse que Jesus é Deus. Então, se Tomé diz que Jesus é Deus, quem é Deus? Se só existe um Deus, quem é Deus? Jesus ou o Pai? Ah, não, mas Jesus é uma manifestação do Pai. Como assim? Porque Jesus, pessoalmente, na oração, no capítulo 17 de São João, Jesus, orando ao Pai, ele diz: eu te louvo, ó Pai, eu te bendigo, ó Pai, porque nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ele diz: eu não te peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os liberte do maligno, que o livre do maligno, né? Ele diz também: olha, eu vou para junto do Pai, porque eu e o Pai somos um. E Tomé, né, Filipe vai dizer também em outra ocasião: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um, ou seja, um só Deus e não uma só pessoa, né? E também, meus irmãos, onde é que fica o Espírito Santo que os unicistas ou unitaristas, né, ou monoteístas unicistas, que vão dizer que o Deus, né, que nós cremos é um só Deus, né, e não um só Deus em 3 pessoas, mas é um só Deus mesmo, não existe pessoas na divindade. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força pela qual Deus fez todas as coisas. E quando São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, encontra Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira, sua esposa, venderam um terreno por um valor maior
e disseram para Pedro que tinha vendido por um valor inferior, porque queriam reter parte do valor do terreno que eles tinham vendido. E o terreno era deles. Aí São Pedro vai dizer: Ananias, por que tu mentistes a Deus? Por que tu mentistes a Deus? E se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 5 todo, você vai ver que São Pedro vai dizer: por que tu mentistes a Deus? Depois, em outro momento, ele vai dizer: por que tu mentistes ao Espírito Santo? Então, se o Espírito Santo é Deus, como explicar para os unicistas, para os unitaristas, que o Pai é Deus, Jesus Cristo, o Filho, é Deus, o Espírito Santo também é Deus, e não são três deuses? Porque são três pessoas. O Pai é uma pessoa divina. O Filho, meu Senhor e meu Deus, disse Tomé, é uma pessoa divina. O Espírito Santo, por que mentistes ao Espírito Santo? Por que mentistes a Deus? São Pedro diz, Atos 5, é Deus. Então seria três deuses? Como explicar, por exemplo, capítulo 1 de São João, quando São João vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E diz que por ele todas as coisas foram feitas, as visíveis e as invisíveis. Né? Por exemplo, se por Jesus foram feitas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico, como Jesus poderia não ser Deus e ser Criador? Lá no livro do Gênesis, logo no início, quando Deus está criando tudo, Ele está criando por meio de quem? De sua palavra, né? E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, se Deus está criando por meio da sua palavra, São João, capítulo 1, fazendo um parafraseado com Gênesis, capítulo 1, São João vai dizer que no princípio era a palavra, né? Jesus. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus lá no início, criando todas as coisas. A palavra. E é exatamente esta palavra que se faz carne e habita entre nós. São João capítulo 1, versículo 14. E o verbo e a palavra de Deus, pela qual tudo foi feito, se fez carne e habitou entre nós. E diz também lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas por meio de Jesus, ou seja, por meio da palavra, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E quando Deus foi fazer o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, se Deus chamou alguém, né, ou chamou, ou convidou, ou disse: vamos fazer o homem a nossa, no plural, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se Deus chamou alguém, convidou alguém para criar o homem a nossa imagem e semelhança, ele diz. Então ele chamou quem? Os anjos. Porque se os anjos participam da obra da criação, logo os anjos, que são criaturas, deixariam de ser criaturas e passariam a ser criadores. Passariam a criar. Então deixariam de ser criatura. Passariam a ser deuses. Mas nós não paramos por aí, meus irmãos. Existe mais questões a ser colocada, né? Quando Deus diz que, lá em Isaías, ele diz: eu sou o único Senhor e fora de mim não há outro Salvador. A Bíblia, principalmente o apóstolo São Paulo, em todas as suas cartas, vai dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Vai dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, quem é o Salvador? É Deus, se só fosse uma só pessoa, ou
Jesus, que segundo os unicistas, Jesus, né, para alguns deles, por exemplo, o Testemunha de Jeová, diz que Jesus é a primeira criatura de Jeová, né? Por quê? Por que eles dizem isso? Porque o apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer assim, ele é o princípio da criação, ou a primazia da criação, ou o princípio das obras criadas. Aí eles entendem esse princípio como sendo, por exemplo, a primeira criatura. Então, porque Paulo diz que Jesus é o primogênito da criação, eles dizem que Jesus é a primeira criatura, né? E o que dizer de São João, que diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, dizendo que escreve às 7 igrejas por meio de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Então, se a palavra primogênito da criação significa dizer que Jesus é o primeiro criado, então a palavra primogênito dos mortos significaria dizer que Jesus teria sido o primeiro a morrer. Então nós compreendemos, meus irmãos, que quando se diz que Jesus é o primogênito da criação, significa dizer que Jesus existe, sempre existiu antes de tudo ser criado. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ou seja, significa dizer que Jesus é a primazia dos que morreram. Ou seja, Jesus é o mais perfeito dos homens que morreram e que ressuscitou. Ele mesmo diz, eu estive morto, mas agora vivo para sempre. Então, meus amados irmãos, essa questão da Trindade Santa é muito debatida, muito, vamos dizer assim, controvérsia no mundo teológico, mas o que diríamos de Jesus no batismo? Jesus estava no batismo e diz que quando Jesus estava sendo batizado, Jesus estava em oração e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre Jesus Cristo e pairou sobre ele, assim como pairava lá na criação. Jesus na nova criação, né, do gênero humano. Então o Espírito Santo pairava sobre Jesus e diz que do céu se ouvia uma voz que dizia, este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Então veja, nós temos Jesus nas águas, o Espírito Santo que desce em forma corpórea de pomba, e nós temos o Pai dizendo, este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Então nós temos aí Deus Pai falando do céu, e Paulo vai dizer que, Efésios, como eu disse no início, capítulo 1, versículo 3, que Deus, o Pai, veja, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus. A gente vai ver Jesus dentro das águas e Tomé disse a respeito desse Jesus que estava nas águas, meu Senhor e meu Deus, quando viu Jesus ressuscitado. E o Espírito Santo que descia sobre Jesus e pairava sobre ele, São Pedro vai dizer em Atos capítulo 5 que Ananias e Safira mentiram a Deus ao mentir ao Espírito Santo. Então, São Paulo diz que o Pai é Deus, Tomé, cheio do Espírito Santo, declara que Jesus é o seu Senhor e o seu Deus, e Pedro confessa dizendo que Ananias e Safira mentiram a Deus quando mentiram ao Espírito Santo. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Na transfiguração nós podemos ver isso também nitidamente. Primeiro, Jesus que se transfigura e revela a sua glória, glória que ele tinha junto do Pai, como ele diz em São João, capítulo 1, versículo 14. Jesus se manifesta lá e mostra a sua glória, o seu poder, mostra que ele é Deus. Ouve-se uma voz vinda do céu que diz, este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E também uma nuvem os encobriu, e essa nuvem é o Espírito Santo, que os encobriu, né, que os envolveu na sua glória. Essa nuvem é o Espírito Santo. Então, não tem como negar. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus, uma só divindade, mas que subsiste, né, usando uma expressão para você entender, em três pessoas distintas. O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se a Santíssima Trindade é uma criação da Igreja Católica, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Católica, porque essa igreja está com a verdade.